Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar mais uma ferramenta para você que está aprendendo a mexer no mercado financeiro, para você que quer ter uma rentabilidade maior também nos seus investimentos. Essa é uma estratégia, né? Uma ferramenta que eu acho importantíssima, né? Que eu gostaria de saber dela antes, né? Para aproveitar várias oportunidades aí que o mercado dá. E é uma estratégia muito utilizada, né, para quem já conhece, mas ainda não é tão difundida para as pessoas que mexem com o próprio dinheiro, né, que é a long and short. Long and short, na verdade, ela é a tradução do inglês que significa comprado versus vendido. Long significa comprado em inglês e short significa uma posição vendida. No mercado financeiro você consegue ter instrumentos com que você pode apostar numa alta, mas também tem ferramentas que você aposta numa queda. Um exemplo é quando você compra uma ação, você está apostando que ela suba, né? Você compra num valor e apostando que ela aumente de preço e você venda mais caro, né? Que é um comércio normal. Mas também você pode entrar shorteado, ou short, que é uma forma de você apostar numa queda, ou seja, você vende o papel sem ter. E para isso você aluga o papel para poder vender ela e recomprar depois mais barato, também tendo um lucro, né? Dessa forma você aproveita uma queda para lucrar no papel. Já o long and short, ela é uma combinação das duas. Você entra comprado em uma e vendido em outra. Dessa forma você cria uma trava em que você aproveita algumas distorções, né? Onde ela é utilizada, né? Ela é utilizada bastante em papéis que tenham a mesma correlação. O que isso significa, né? Papéis que andam juntas. Um exemplo é o setor de bancos. O setor de bancos, uma ação nunca vai ser igual a outra. A ação do Itaú não vai ser a mesma ação do Bradesco ou do Banco do Brasil. Mas as duas tendem a andar juntas. Se uma ação sobe, a outra tende a subir também. Então você entra comprado em uma, vendido em outra, de uma forma com que você aproveite essas distorções. Para isso eu vou mostrar na tela, vai ficar bem mais claro, né? Vou mostrar primeiro um exemplo de YouTube, vamos colocar aqui um exemplo de YouTube 4 com BBDC, que é Bradesco, né? Então, eu peguei a ação do Itaú e a ação do Bradesco. Se você perceber, elas são bem parecidas, né, uma com a outra, né? Elas tiveram a mesma queda, uma subidinha aqui, outra subida aqui. Elas andaram basicamente juntas, né? Isso que a gente chama de correlação, né? Elas têm a mesma correlação, né? Quando uma sobe, a outra tende a subir também, né? Por serem do mesmo setor, por dependerem da mesma notícia, né? Elas andam iguais. E nesse exemplo aqui eu vou mostrar a Petro 4 com a Petro 3, que são ações diferentes, mas que são basicamente a mesma coisa, elas são a mesma empresa, né? Então aqui tem a ação da Petro 4 e a ação da Petro 3. Elas são ações diferentes, andam muito parecidas, tem uma correlação bem grande, né? Elas são praticamente a mesma coisa, né? E esse terceiro gráfico aqui, que significa a razão entre as duas, que é uma dividido pela outra. Aqui eu vou colocar uma calculadora para mostrar bem certo o que isso significa, né? Significa que se eu pegar a cotação da Petro 4, que é 22,14, divididos pela cotação da Petro 3, que é 22,78, eu vou achar uma razão, que é o 0,97, que é a razão desse gráfico aqui. Esse é o gráfico em que cada dia ele mostra a correlação entre as duas, né? De uma dividido pela outra. E o que isso significa? Significa que uma eu estou comprado e a outra eu estou vendido, né? Significa, então, esse é o gráfico da razão entre as duas, de uma eu estar comprado e a outra vendido. O que vai mostrar esse gráfico, né? As ações elas tendem a andar juntas, até por serem a mesma coisa, mas como ela não é a mesma coisa, né? Às vezes acontece uma distorção, uma sobe mais que a outra cai, mas elas sempre tendem a voltar à média. Voltando à média, elas possibilitam, né, a gente fazer essa operação, que é comprar uma e vender a outra,
e chegar num lucro pré-determinado, né? Por exemplo, nesse momento uma se distanciou da outra e elas tenderam a voltar a zero, então se eu tivesse feito a operação eu teria ganho 2,18% em 2 dias, né? Então aqui a gente consegue perceber, né, essas distorções em todos os dias, né? Você vê que tem várias oportunidades, né, em que elas se distorcem e todas voltaram à média, né? E dessa forma você tem várias oportunidades. Você pode ganhar 1, 2, 3%, né? Às vezes em 1, 2 dias, né? Então, aqui, por exemplo, hoje ela não está muito distante, mas eu vou mesmo assim fazer uma operação simulado, né? Para acompanhar o que aconteceria nos próximos dias, né? E quanto tempo ela levaria, por exemplo, para voltar à média, né? E ganhar aproximadamente, vamos ver quanto que dá, 68%. Vamos colocar uma meta aqui que pode ganhar até 1% ou até 2% caso ela chegue aqui embaixo, né? Então, para isso eu fiz uma planilhazinha, né, para a gente acompanhar essa operação. Aqui eu coloco a data, né? Aqui o ativo em que a gente vai entrar comprado, né? Entrar long, a quantidade, o valor. E aqui o ativo que a gente vai entrar short, né? Que vai entrar vendido, que é a Petro 4. O valor e a quantidade correspondente para os saldos ficarem iguais, né? Ficarem travados, né? Então aqui vamos colocar o preço de agora, né? O preço de agora da Petro 4 é 22,13. Então vamos colocar aqui 22,13. Aqui a Petro 3, 22,78. E aqui ó, a gente começou a operação. Ó. Ela fica no 0 a 0 cada vez que muda a cotação. Aqui eu já coloquei um link, né, da plataforma mesmo, que ele já atualiza em tempo real, né? Quando acontece um negócio lá, ele já atualiza a planilha. Então, ele fica já as cotações em tempo real, né? Então é isso. Essa aqui é a operação. Nesse caso, eu comprei Petro 3, vendi Petro 4, esperando que ela volte à média. Voltando à média, o nosso objetivo é mais ou menos 1% a 2%. Aí vamos ver nos próximos dias. Eu faço um outro vídeo mostrando quanto deu essa operação, né, e quanto tempo demorou para chegar no nosso objetivo. Mas é uma operação interessante porque ela possibilita muitas oportunidades, né, no decorrer do mês. E aí não depende também se ela vai subir ou cair a ação, né? A ação, se uma cai, a outra cai junto. Se uma subir muito, a outra também sobe muito. Então ela não depende mais de uma subida ou de uma caída da ação. Ela sim depende da distorção voltar à média, né? Voltar a andar junto ali, bem na razão que ela tende a andar tende a ter andado, né, no passado, né? Então é isso. Eu vou deixar aqui a operação. Qualquer coisa, manda uma pergunta ali no YouTube e a gente vai acompanhar e eu posto daí o resultado dela nos próximos dias. Fechado? Valeu, um abraço.